Respeito. Empatia. Humanidade. Equidade. Consideração. Solidariedade. Acolhimento e respeito. Sensibilidade. Afeto. Tolerância. Eu fico feliz quando eu entro em um lugar que as pessoas aceitam a minha orientação, não me discriminam, aí a minha autoestima vai lá para cima, eu fico feliz, eu sempre quero voltar naquele lugar onde eu fui bem tratada. Então, eu penso que esse é um impacto positivo, né, de ter um espaço sem discriminação. E eu tenho certeza que o fato de eu ter um bom CD4, uma carga viral zerada hoje, é muito devido a isso. Porque eu não me sentia constrangido de ir lá e eu percebia que tudo que elas faziam para mim era justamente para que eu ficasse bom. E isso significa tu ter adesão à vida patrocinado por essa ação que esses profissionais podem fazer. Eu penso que para um sistema zero discriminação, deve haver primeiro, antes de tudo, o respeito. O respeito pela pessoa, o respeito pela vivência e pela história da pessoa. O profissional precisa estar disposto a te ouvir, a entender o que você precisa, qual que é a sua necessidade. O primeiro atendimento, quando você chega para ser atendido, aquele primeiro atendimento vai mostrar muito do que vai ser o restante, né? A pessoa pode ter sua própria moral, mas não ser moralista, né? Um serviço público tem que ser laico, né? Atender a todos igual. Isso que os servidores têm que entender. E as pessoas precisam discutir isso, precisam saber como abordar, né? Está sempre tendo novos estudos, novas nomenclaturas, né, que ajudam a diminuir o estigma e isso parece bobagem, mas isso muda tudo no tratamento, muda tudo no acolhimento. A educação continuada é uma forma de você levar isso, né? Pequenos grupos que vão pelos hospitais, pelas UBSs, pelos setores, explicando qual a diferença de identidade de gênero, de orientação sexual, a importância do nome social. E a pessoa, o profissional, ele deveria ter um dia ou um momento em que ele fosse assistir de perto a vivência fora, daqueles que vão buscar o socorro, porque você estudar nos livros é uma coisa e você viver na pele é outra, totalmente diferente. Eu vejo que quando a gente acaba entrando em contato com essa outra realidade, essa realidade que muitas vezes é divergente da nossa, né? O contexto divergente. Então, por mais que a gente não consiga entender como que é viver nessa situação, a gente consegue começar a criar uma relação de empatia. Se você vai trabalhar com a população, você tem que ser capacitado para lidar com todos os públicos. É isso que tem que ser. Democratizar o acesso da pessoa negra, da pessoa LGBT, da pessoa com deficiência, para ser médico, enfermeira, para estar na psicologia, para estar nas diversas áreas de saúde. Precisa ter gente de todo jeito nesses lugares. Também deixar algo assim mais aconchegante, né? Não necessariamente tem que ser tudo branco, tudo feio, né? Poderia ter mais cores, mais cartazes, mais informação, mais, enfim, algo mais leve, né? Por que não ter um espaço, uma sala, onde as pessoas possam realizar rodas de conversa, onde coletivos comunitários possam se encontrar, fazer reuniões? Uma estrutura ideal para acolher é um espaço que tenha privacidade, que você possa fazer uma boa escuta, que tenha um fluxo, um certo fluxo na unidade, que as pessoas entendam com facilidade, que tenha pessoas preparadas, que tenha, por exemplo, um prontuário padronizado que permite identificar a pessoa como ela gosta de ser identificada. E também valorizar o papel da população nesse serviço, em termos de sugestões, para a população também participar em instâncias de controle, de regulamentação, para dar um retorno também, né? E eu acho que faz parte de todo mundo que está dentro do SUS cobrar, porque o SUS somos todos nós, população, servidores, administrativo, todo mundo é o SUS. Hoje, com uma consciência um pouco mais madura,
eu procuro dialogar sobre os meus incômodos, assim, e dialogar formalmente, assim, de ir na ouvidoria do hospital e fazer uma reclamação se for necessária, sabe assim? Eu acho que a gente tem que fazer valer os direitos que já foram conquistados, né? Acho que tem muita coisa escrita. Então acho que a gente tem que passar por um processo de forçar com que isso seja efetivado na prática. A gente está aqui construindo o alicerce para que as pessoas que vêm depois de nós possam colocar os tijolos e construa essa cidadania que a gente necessita.